Olá, povo de Deus, sexta-feira, 28 de outubro de 2022, São Simão e São Judas Tadeu, 30ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 2, 19, 22 e Lucas 6, 12, 19. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. O autor da carta aos Efésios entende a igreja como um edifício bem formado, tendo Cristo como pedra principal. Essa pedra dá a amarração de todo o edifício, como a chamada pedra angular na arquitetura da época. Sem essa pedra, o edifício não se sustém. Apóstolos e profetas fazem a função de fundamento de todo o edifício. Nesta perspectiva, as comunidades formadas por cristãos de segunda geração ou mais são chamadas a respeitar aqueles que conviveram com o Cristo e beberam da própria fonte. Aqui aparece uma verdadeira articulação entre o ministério de Cristo e aquele que constitui a igreja. Essa unidade garante também a unidade de todos os cristãos, sejam eles de origem judia ou pagã, que pelo batismo receberam o mesmo Espírito Santo. Essa imagem da igreja como que um grande edifício, um templo santo, morada de Deus no mundo, foi se tornando bastante recorrente na literatura patrística. E na primeira carta de Pedro também temos uma referência a essa metáfora, dizendo que os cristãos são pedras vivas deste edifício espiritual que é a igreja. Lucas 6, 12 e 19. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. A escolha dos 12, segundo Lucas, é fruto de uma noite de oração em que Jesus passa em sintonia com o Pai. Primeiramente, Jesus os chama para si, para conviverem com ele. Só depois os enviará em missão, embora já na chamada os chame de apóstolos, isto é, enviados. Pois, de fato, essa era a intenção do projeto de Jesus.
formar uma comunidade de discípulos missionários, percebemos que há dois espaços na narrativa de Lucas: a montanha, lugar da oração e do chamamento; plano, lugar da aglomeração popular e missão. Assim, o Colégio dos 12, fundado por Jesus, já desde o início, tem contato com a multidão e participa da missão de Jesus, resgatando as pessoas de seus males físicos e espirituais. A relação dos nomes dos 12 apóstolos aparece em 3 listas registradas: no Evangelho de Mateus, capítulo 10, de 2 a 4, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 16 a 19, e no Evangelho de Lucas 6, de 13 a 16. O Evangelho de João não fornece uma lista com o nome dos apóstolos, mas os menciona ao longo de sua narrativa. Alguns são identificados com 2 nomes, como Bartolomeu, identificado também como Natanael; Mateus, que também aparece com o nome de Levi; Judas é chamado por Marcos de Tadeu, enquanto Lucas e João o chamam de Lucas. João, por exemplo, faz questão de distingui-lo do outro Judas, o Iscariotes. Essa duplicidade de nomes fez com que ele ficasse conhecido entre os cristãos como Judas Tadeu. O outro apóstolo celebrado hoje é Simão. Este é identificado como Simão o Zelota. Também é chamado de Simão o Nacionalista ou Cananeu. Essas designações provavelmente indicam que ele havia pertencido aos Zelotes, um grupo que lutava contra o domínio do Império Romano sobre Judá. Celebrar a festa de 2 apóstolos, ainda que não tenhamos muitos detalhes de suas atuações, nos leva a pensar que Jesus continua chamando pessoas para serem seus discípulos missionários, anunciadores do reino. Faz-se urgente uma revisão séria e profunda de nossos métodos evangelizadores. Os recentes ataques que padres e bispos vêm sofrendo até durante as celebrações, da parte de quem não aceita uma interpretação situada e crítica do Evangelho, deixa claro que não demos conta de formar com profundidade o povo católico. Chegamos ao absurdo do cardeal de São Paulo ser atacado e chamado de comunista por causa de sua vestimenta vermelha. Ora, será que os católicos não sabem que os cardeais são também chamados de purpurados, exatamente por causa da cor de suas vestes? Pior ainda é o cardeal ter de explicar que falar dos pobres não é se identificar com o comunista, mas ser fiel ao Evangelho. Precisamos urgentemente voltar a Jesus e ao seu Evangelho. Assim, quem não se identificar com os atuais discípulos missionários de Jesus, saberão que estão rejeitando não os apóstolos de hoje, mas sim o próprio Cristo e suas palavras. Um beijo no seu coração.